Mas a palavra que Deus colocou no meu coração está no contexto dessa história. Aonde isso aconteceu, em que momento foi dito isso, em que momento aquele povo estava vivendo esse tempo de dizer: se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos dar essa terra. E por isso eu coloquei como título desta mensagem: Filhos ou gafanhotos? Você pode repetir comigo? Diga: filhos ou gafanhotos? Para mis amigos venezuelanos, hijos ou lancostas. Sim? Pronto, foi tudo meu espanhol dessa noite. É porque é uma palavra diferente, né? Gafanhotos é diferente. Nesse trecho, onde nós lemos em Números 14, retrata a história de um povo que viveu por 400 anos como escravos no Egito, debaixo de trabalho escravo, de sofrimento, de dores, de perdas. Eles viveram um tempo muito difícil como escravos lá no Egito, né? Trabalhavam como escravos, teve época em que perderam os filhos, né? Quando foi para nascer Moisés, todos os meninos foram mortos. Então, tempos muito difíceis, até que em dado tempo, Deus levanta um homem que se chamava Moisés. E Deus levanta esse homem para ele ser o libertador desse povo que estava cativo no Egito por 400 anos. Depois de muitas coisas que aconteceram, né? Até o Ariel discorreu aqui um pouco no momento da oração das ofertas, que vieram as pragas, que vieram todas aquelas demonstrações de poder, que eles atravessaram o Mar Vermelho. Muitas coisas aconteceram para que esse povo fosse liberto para ir para uma terra prometida. E aí eles saem do Egito e eles vão rumo à terra prometida, porém eles precisam passar pelo deserto para chegar até a terra prometida. E eles peregrinaram no deserto por 40 anos. E há estudos, ideias que mostram que se eles pegassem um outro caminho, né, existia um caminho mais curto, existia um caminho mais rápido. Geograficamente falando, eles poderiam sair do Egito e chegar à Terra Prometida em 40 dias. Mas ao invés de 40 dias, eles levaram 40 anos. Certa vez eu disse: Deus, mas por que, né? Se podia ser tão mais rápido, eles chegarem lá tão mais rápido, por que é que foi 40 anos? Mas a Bíblia fala que foi o próprio Deus quem os guiou pelo deserto durante 40 anos. De dia, com nuvens para proteger eles do calor. À noite, com coluna de fogo para aquecer eles no frio, porque o deserto é assim, né? De dia muito quente e à noite muito frio. Eu sempre falo que o deserto foi o primeiro lugar climatizado da face da Terra. Né, que em breve nós também vamos ter aqui o nosso auditório climatizado. Mas o deserto foi o primeiro lugar climatizado da história. Porque quando era para ser calor, Deus colocava a nuvem, vamos proteger o povo. Quando era para ser frio, Deus colocava o fogo para aquecer eles durante a noite. E eles viveram coisas extraordinárias nesses 40 anos. E num devocional, Deus me mostrou o porquê é que Deus levou eles, ao invés de 40 dias, por 40 anos. Em Êxodo 13:17 fala: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então aqui a palavra de Deus nos fala que Deus ele foi intencional. Ele tinha um propósito para levar o povo pelo caminho mais longo, e seria o propósito de prepará-los para a conquista. Era o tempo de transformar aqueles homens e aquelas mulheres que eram escravos, que tinham mentalidade de escravo, em guerreiros, para que eles se tornassem conquistadores. Aqui a palavra diz: não, Deus segurou ele, porque se eles vissem que eles teriam que enfrentar uma batalha, que eles teriam que enfrentar uma guerra, eles iam se arrepender e iam voltar. Então, Deus levou aquele povo pelo tempo da preparação. Porém, depois de 40 anos peregrinando no deserto, chega então o tempo de adentrar ao novo.
de viver um novo ciclo. Ali, depois de 40 anos, estava se encerrando aquele tempo de preparação, aquele tempo de milagres, né? Como o Ariel falou aqui antes, calçado que crescia, roupa que crescia, comida que chegava nas mãos deles, não passaram sede, não passaram nenhuma necessidade, mas estava chegando o tempo de viver o novo, de viver um tempo de conquista. Assim como nós estamos às portas, né, de viver o novo ano, de viver um novo tempo, nós estamos encerrando um ciclo de 2025 e vamos iniciar um novo ciclo em 2026. Porém, antes de entrar nessa terra, Moisés, ele escolhe 12 homens, né, que eram os 12 líderes das 12 tribos de Israel. E ele diz: antes de nós entrarmos lá, vocês vão lá. E vocês vão ver a terra. Eu quero que vocês me falem se ela é uma boa terra, se ela é produtiva. Eu quero saber que fruto aquela terra dá. Eu quero saber também como são as cidades, se elas são fortificadas, se elas têm muros, como é que é essa terra que Deus nos prometeu. Moisés estava enviando eles para espiar a terra e trazer um diagnóstico sobre aquela terra. A mesma coisa nós fazemos quando nós olhamos para o próximo ano, né? Se nós olharmos para o próximo ano, nós podemos ter inúmeros diagnósticos, inúmeras visões, ideias, ou se a gente não tem muito diagnóstico, a gente acaba ouvindo os especialistas, né? Que tem os diagnósticos, no ano que vem, 2026, é ano de eleição, de política, a economia vai ficar balançada, não são tempos fáceis, são tempos desafiadores. Nós também fazemos diagnósticos dos tempos que estão por vir. A questão é baseado no que nós temos feito os nossos diagnósticos. Olhando para o que nós temos tirado relatórios sobre o futuro. Bom, esses espias, depois de 40 dias que eles passaram na terra de Canaã, a terra prometida, eles voltam com relatórios. Eles voltam com diagnósticos sobre aquilo que eles viram, não todo como eles viram. Então, em Números 13, do 27 ao 28, esses espias falam a Moisés: nós fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Que fruto? Então, eles trouxeram alguns frutos da terra prometida, né? De Canaã. Eles trouxeram romãs, eles trouxeram figos, mas é incrível pensar no cacho de uva. Porque a Bíblia fala que o cacho de uva que os israelitas colheram em Canaã precisava de 2 homens para carregar. Se passava uma vara, né, entre o cacho de uva, um homem vinha na frente e outro atrás, carregando o cacho de uva. Então, de fato, antigamente nós falava que era em Itu. Você é dessa época que se falava que tudo que era grande vinha de Itu? Sim ou não? Não? Ah, tem algumas que estão aqui comigo que dizem, só pode ser de Itu, porque era tudo muito grande nessa cidade paulista, né? Então podia-se dizer que era de Itu, esse cacho de uvas. Mas aí eles continuaram dizendo, o povo, porém, as pessoas, né? Os governantes, aqueles que habitam naquela terra, são poderosos. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vemos ali os filhos de Anak, que os filhos de Anak seriam os gigantes. Então, essa primeira porcentagem do relatório do diagnóstico era o relatório do é bom, mas a terra é boa. Porém, sempre tem um mas depois, né? Então, esses homens que começaram a falar, eles tinham esse diagnóstico, não é boa, a gente nunca viu um cacho de uva desse tamanho. A cidade, de fato, mana leite, mana mel. Porém, teremos dificuldades. Porém, teremos desafios. Depois disso, entra o relatório da fé, Josué e Caleb. Então, a Bíblia fala que Caleb fez o povo se aquietar. Está lá em Números 13:30. E ele disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Este é o relatório diagnóstico daqueles que vêm pela fé. Então, os primeiros vêm, né, matematicamente o que é bom, matematicamente o que é difícil. Os segundos são aqueles que andam por fé, eles vêm por fé, eles não. Pode ser difícil, mas a gente vai conquistar. Vamos ter bom ânimo, vamos entrar na terra e vamos possuir, nós vamos conseguir. E por último, nós temos o relatório, a última parte do relatório,
que grita a identidade que aquele povo carregava. Então, desde o versículo 31, Números 13, 31 ao 33, fala: Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, ou seja, difamaram, falaram mal daquela terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse era o relatório que gritava a identidade que aqueles homens carregavam, a forma com que eles mesmos se viam. Depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, vendo milagres diários, eles comiam milagre, eles vestiam milagre, eles viam milagre, eles tinham comunhão, eles tinham instrução, eles tinham tudo o que eles precisavam para serem preparados no deserto durante aqueles 40 anos. Mas mesmo passado esses 40 anos, quando eles chegaram diante de Canaã, eles disseram: aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos. E aí depois sim, ele disse: e aos olhos deles também. Porque assim como o homem pensa que ele é, assim ele é. A palavra fala isso lá em Provérbios. Então, esses homens, por mais que eles tenham caminhado, tiveram caminhado por 40 anos, a identidade que eles carregavam neles mesmos era a identidade que eles tinham criado lá no Egito. Eles não se viam como conquistadores. Eles não se viam como guerreiros. Eles se viam como gafanhotos. Essa era a visão que eles tinham acerca deles mesmos. E você sabe o que o relatório que eles trouxeram sobre a terra não falava tanto sobre a terra como falava deles mesmos. Os nossos diagnósticos, os nossos relatórios, a forma com que nós vemos as coisas e a forma com que nós interpretamos as coisas não fala tanto sobre as coisas. Fala mais sobre como nós nos vemos diante daquelas coisas, como nós nos vemos diante dos desafios, diante das conquistas. Esses homens e essas mulheres saíram do Egito, mas carregaram com eles a identidade de escravos, carregaram com eles a identidade de limitação. Mesmo depois de 40 anos, eles escolheram manter essa identidade no seu coração e diante dos seus olhos. Você sabe que Abraão e Sara, uma história conhecidíssima, fala que Deus tinha uma promessa para eles, de que eles seriam pai e mãe de nações, de multidões. Só que eles levaram um tempo para viver essa promessa. E Abraão e Sara, dado o tempo, eles também precisaram fazer um diagnóstico sobre a situação deles, sobre a vida deles, sobre o tempo que eles estavam vivendo. E a Bíblia fala lá em Romanos 4, 19 e 21, que Abraão ele não se enfraqueceu na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada da sua esposa Sara. Não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometer. Então Abraão e Sara eles recebem uma promessa. Assim como aquele povo no Egito recebeu uma promessa, vocês vão conquistar uma terra. E essa terra ela mana leite, ela mana mel, ela é uma boa terra. Assim Sara e Abraão receberam essa promessa de serem pai e mãe de multidão. Porém, o tempo foi passando e a promessa não acontecia. E aqui a Bíblia fala que Abraão olhou para o seu próprio corpo. O relatório, o diagnóstico que ele precisava fazer era sobre ele mesmo, sobre a sua capacidade física de viver aquela promessa. E a Bíblia fala que ele olhou para o corpo dele amortecido, ele olhou para o corpo de Sara amortecido, mas ele olhou para o Senhor. E quando ele olhou para o Senhor,
Ele disse: o meu corpo está amortecido. O de Sara está amortecido. Mas Deus que nos prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Deus não precisa da limitação do meu corpo. Ele não depende da capacidade do meu corpo para realizar um milagre e a promessa que ele tem para mim. A Bíblia fala que a mesma coisa Sara fez. Ela também olhou para o seu corpo, em Hebreus 11:11. Mas ela disse que ela cria que Deus era poderoso para fazer aquele milagre. Mas antes disso, antes de Sara ter essa convicção, ela carregou por anos e anos a identidade de esterilidade. E enquanto ela não tinha sua identidade bem ajustada com a promessa de Deus, ela se via como aquela mulher estéril. Ela entregou o seu marido nas mãos de outra mulher, chamada Agar. Com ela teve um filho, Ismael, e ali nasceu uma nação que tem dado dor de cabeça para Israel até hoje. Por quê? Porque Sara estava incerta da sua identidade, de quem ela era, de quem tinha chamado ela, de quem tinha escolhido ela. Sara, naquele tempo, ela não olhava para aquele que prometeu, ela olhava para ela mesma. Quando você precisa fazer diagnósticos, quando você precisa fazer relatório, como você tem olhado para 2026? Como você tem olhado para os teus sonhos que talvez você carrega há muitos anos? Como você tem olhado para as promessas que o Senhor tem feito a você, talvez há algum tempo? Talvez olhe com limitação, dizendo: eu acho que eu não consigo mais. Eu acho que eu não posso mais. Ou 2026 vai ser pancada. Baseado no que nós temos feito relatórios? Naquilo que nós podemos, naquilo que nós vemos diante dos nossos olhos, ou olhando para aquele que prometeu, olhando para aquele que é todo-poderoso. Baseado no que estão os nossos relatórios? Sara, quando ela creu, ela viveu a promessa. E ela carregou aquele filho, Isaac, que foi o que começou ali a grande nação de Israel. Esses homens e essas mulheres conheceram o Senhor que tirou eles do Egito. Então, eles conheceram a Deus numa porcentagem. O Senhor, você sabe que a Bíblia diz que nós conhecemos a Deus e nós precisamos prosseguir em conhecer. Nós precisamos continuar conhecendo o Senhor. E lá no Egito, aquele povo conheceu um Deus que livrava. Conheceu um Deus que libertava. Conheceu um Deus que trazia provisão. Conheceu um Deus que dava um maná todos os dias. Conheceu um Deus que livrava, que libertava, que cuidava, que protegia. Esse era o Deus que os israelitas conheciam até então. Porém, quando eles chegam diante de Canaã, Deus quer se revelar como Deus da vitória, como Deus que dá a conquista, como Deus que dá o avanço. E quando chegou nesse ponto, esses homens e essas mulheres disseram assim: nós somos bons como um povo que recebe, mas como um povo que conquista, a gente não sabe. Deus estava querendo se revelar àqueles homens e aquelas mulheres que Ele é Deus de conquista, que Ele é o Deus da batalha, que Ele é o Deus do avanço. Mas aquele povo queria um Deus que só dava, que só dava. Todos os dias um pouquinho. E Deus, como Pai, queria dizer para o povo: vamos avançar, vamos conquistar. A terra que mana leite, que mana mel, vamos viver um novo tempo. Deus queria parar de mandar o maná e Deus parou de mandar o maná. Porque tinha chegado o tempo de virar. Tinha chegado o tempo de mudar a mentalidade. Não de quem só estica as mãos para receber. Se Deus me der, Deus me der, Deus me der. Não! Aquele que crê em Deus e se posiciona para conquistar. E se posiciona para viver os sonhos. Se posiciona para viver as promessas que Deus tem. O Senhor, Ele quer nos levar a novos níveis. Você crê nisso? Você crê que Deus quer te levar a novos níveis, a outros patamares, de viver com Ele, de experiências com Ele, de viver milagres e resposta. Certa vez, uma mulher ela se aproxima de Jesus e ela diz: Senhor, a minha filha está doente, ela está endemoniada, ela está perturbada, eu preciso que o Senhor realize um milagre. E a Bíblia fala que Jesus ignorou ela.
E aquela mulher continuava falando. E os discípulos disseram: Mestre, manda ela embora, ela está aqui só incomodando. E Jesus disse assim: Não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher disse: Ai, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus disse: Não vi fé assim até agora, vai que a tua filha está curada. Mas nessa passagem que está lá em Mateus 15, do 26 ao 28, o que Jesus estava dizendo é: existe mesa, existe banquete, existe pão, existe comunhão. Mas você precisa querer ser filho, se assentar à mesa, não ficar ao redor esperando migalhas caírem. A nossa identidade não é de quem pede, 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 recebe, como se Deus não te desse capacidade para conquistar, para viver algo novo. Aquela mulher, ela trouxe essa ideia, mas Jesus, o que Jesus estava querendo dizer para ela é: filha, aprenda a sentar na mesa, aprenda a comunhão, tem pão. Tem banquete, tem comunhão, você não precisa ficar ao derredor esperando ver o que vai cair. Há lugar na mesa. Se você é filho, há lugar na mesa para você se assentar e se satisfazer com pão e com comunhão e com o ensino. Agora, nós temos um outro exemplo de alguém que conhecia o Deus que livrava, o Deus que libertava, o Deus que trazia provisão, mas era alguém que conhecia o Deus da conquista, o Deus da batalha, o Deus da guerra. E esse alguém é Davi. Você conhece a história de Davi? Então a Bíblia fala lá em 1 Samuel 17:47, que Davi diz assim: porque do Senhor é a guerra. Quando Davi fez essa declaração, era o tempo onde Golias ia até o povo de Israel, né? E ficava caçoando e desafiando eles e dizendo: ai, quem que vai vir lutar contra mim? Não tem nenhum homem aí nesse exército para vir lutar contra mim. Era nesse contexto que Davi fez essa declaração: porque do Senhor é a guerra. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas ele é alguém que me impressiona e que eu acho que deve impressionar você também. Porque Davi, ele era um jovenzinho, que ele sabia quem ele era. Davi era um jovenzinho que tinha identidade de filho. Ele não se via como gafanhoto, não. Ele não olhava para ele mesmo e dizia: eu sou um gafanhoto, eu não consigo, eu dependo. Não, ele sabia quem ele era. E ele demonstra isso em todas as etapas da sua vida. Mas, do contrário do que nós esperamos, Davi tinha tudo para ser alguém sem identidade. Para ser alguém que poderia pensar que nasceu sem propósito. Ele tinha tudo para ser uma vítima da sociedade. Ele tinha tudo para ser um ninguém. Tinha tudo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, o pai de Davi, Jessé. Como é que Jessé olhava para Davi? Jessé, ele esquecia Davi, né? Então, quando Samuel ele foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Samuel disse: traga todos os teus filhos. Jessé colocou todos os filhos que ele achava que podia ser rei de Israel. E Davi ficou esquecido, lá no campo das ovelhas. E aí Samuel teve que perguntar: tá, mas está todos aqui? Ai, tem um que está lá no campo, vamos chamar aquele lá. Vamos chamar o esquecido. Puxa vida, se fosse eu e você, o quanto que isso ia mexer com a nossa identidade? O quanto que isso ia abalar com o nosso emocional? Ser esquecido pelo pai. E não é só isso. Jessé olhava para Davi como um menino de entregas. Então, os seus filhos, os mais fortes, né, de porte maior, eles estavam lá como soldados. E aí o pai de Davi disse: ó, pega aqui uns queijo, pega pão, e você vai levar lá para os teus irmãos, que estão lá na batalha, e me traz notícia deles. Jessé olhava para Davi como alguém que tinha capacidade de levar e trazer. Como alguém que podia levar comida para agradar as autoridades e trazer notícias. Como Davi era visto pelos irmãos. Quando Davi chega lá no campo de batalha e ele vê aquele gigante, ele diz: quem que é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo?
Quem é esse para desafiar o Senhor? E quando os irmãos dele, tinha 3 lá, que eram, né, os fortões, ouviram Davi falar isso, eles disseram: mas quem que tu acha que é, pastorzinho de ovelha? Volta lá para o campo cuidar das ovelhas. Os irmãos desdenhavam de quem Davi era e do que Davi fazia. Volta lá cuidar das tuas ovelhinhas. Eles quiseram dizer: não, nós somos sim soldados, você quem é? Olha o que você faz. O que você faz não tem importância. Eles disseram para Davi: você é só um curioso. Você está aqui porque você quer ver a batalha. Você é presunçoso. E eles disseram para Davi: você tem um coração mau. O que Deus falou sobre Davi? O que Deus falou sobre Davi? Homem segundo o meu coração. E o que os irmãos falaram para Davi? Você tem um coração mau. Puxa, se fosse eu e você, talvez a gente ia fazer que nem o Chaves quando apanhava, né? Que ele baixava os ombros e ele saía. Talvez nós íamos procurar um canto para chorar. Talvez nós íamos procurar alguém para dizer: tá vendo, meu irmão? Tá vendo o que eles falam de mim? Isso que você não conhece meu pai. Se você conhecesse meu pai, o que ele faz comigo, você ia ver. Será que a gente não ia fazer isso? Mas Davi não. Para o rei. Você sabia que quando então Davi disse: não, eu vou lutar e tal, e ele chegou diante de Saul, o rei, Saul olhou assim, ele de cima a baixo, e ele disse para Davi: você não tem condição. Ele olhou para o porte físico de Davi e disse: Davi, você não tem condição. Você não vai dar. Aquele Golias é guerreiro. Há anos. Treina, sabe o que fazer. Mas você não tem condição. Diante de Golias, Golias olhou para Davi com desprezo. É isso que a Bíblia fala. Que ele olhou e disse assim: a ruiva é bonitinho. Esse é o relatório do Golias, né? Ruivo é bonitinho, mas não serve para nada. Olhou com desprezo para Davi. E Davi disse: não, eu vou lutar. No nome do Senhor eu vou lutar. E essa parte aqui eu gosto demais. Porque Golias olhou para Davi e disse: você em todo Israel que vai lutar comigo? Imediatamente Golias olha para si mesmo e diz: por acaso eu sou um cão morto? Que você está vindo com um pau para cima de mim? Eu gosto tanto que a identidade de Davi era tão firme, tão convicta de que ele era filho de Deus, que Deus estava com ele, que ele conseguiu confundir a identidade do gigante. O gigante olhou para ele mesmo e disse: então será que sou eu o cão morto? Será que sou eu o derrotado? Como é que está a nossa identidade diante dos gigantes, diante dos desafios? Será que é a nossa identidade que treme ou é a identidade do gigante que treme quando nós chegamos? O que eu quero dizer para você nessa noite é que quando você chega, o gigante tem que se questionar quem ele é. O gigante tem que olhar para ele mesmo e dizer: hã? O que está acontecendo aqui? Quem tem identidade de filho não se abala pelas adversidades da vida. Hoje, naquela época não tinha psicólogo. Naquela época não tinha terapia. E se você pode fazer, ótimo, é uma bênção fazer. Mas naquela época não tinha. Davi não tinha para quem chorar. Davi não tinha para quem reclamar. Davi, ele salmodiava ao Senhor. Ele adorava o Senhor, ele cantava ao Senhor. E era nesse lugar de adoração que a identidade dele foi sendo formada como filho. O que o pai dele pensava sobre ele não importava. O que os irmãos pensavam sobre ele não importava. O que o rei pensava, o que o Golias pensava, não importava. Davi só pensava sobre o que o Senhor pensava sobre ele, do que o Senhor o chamava. O Senhor não o chamava de curioso, presunçoso, coração mau, incapacitado. Não, o Senhor chamava ele de filho. E quando você tem essa identidade, nada pode te abalar. Mas a verdade é que os gigantes, assim como os gigantes lá em Canaã, lá na Terra Prometida, eles revelaram a identidade daquele povo. Nessa mesma situação,
O gigante Golias, ele revelou a identidade daquele povo. Revelou a identidade daqueles soldados, mas revelou a identidade de Davi. De quem Davi é. Os gigantes, eles revelam a nossa identidade. Os desafios, eles revelam a nossa identidade, a forma com que nós nos vemos. Toda vez que nós passamos por uma situação desafiadora na nossa vida, como é que nós nos vemos? Em Canaã da Galileia, o gigante apareceu. Em Canaã, perdão, o gigante apareceu e os homens falaram: somos como gafanhotos. Era como ele se via. Lá no vale de Elá, quando o gigante apareceu, Davi disse: do Senhor é a batalha. Muitas vezes nós não sabemos quem somos, mas os gigantes ajudam a revelar. A forma com que nós reagimos aos gigantes revela qual é a identidade que nós carregamos em nós. Depois de 40 dias olhando a terra, a maioria dos homens disseram: não podemos, não conseguimos. E voltaram com esse relatório. Depois de 40 dias, Golias afrontando o exército de Israel, ele teve a sua cabeça decepada por um jovenzinho que se chamava Davi. Qual é a sua identidade? A sua identidade é aquela que Deus quer te dar, que Ele chama de filho? Ou a sua identidade está baseada nas suas experiências do passado? Está baseado naquilo que as pessoas fizeram para você? Está baseado naquilo que você viveu? No que está baseado a sua identidade? Os israelitas, eles se baseavam lá no Egito, né? Ai, lá a gente sofria, trabalhava, tal, era difícil, mas pelo menos batata e cebola a gente tinha. A identidade deles estava lá, depois de 40 anos. Por isso que também não importa muito quanto tempo você tenha andado com Deus, se você está preso lá no passado. Se está preso lá no que fizeram, no que aconteceu, no que viveu. Não! O Senhor quer adestrar os teus dedos para a batalha, para a guerra, para a conquista. A nossa identidade tem que estar atrelada àquilo que o Senhor nos fala, sobre quem nós somos. Agora, você sabia que a forma com que nós nos vemos está intrinsecamente ligada em como nós vemos a Deus? A forma com que você se vê, você é imagem e semelhança, você é escolhido, você é amado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos libertar, nos curar, nos perdoar, para nos dar uma nova história, um novo tempo. Mas a forma com que nós nos vemos está intrinsecamente ligada da forma com que nós vemos ao Senhor, como nós vemos a Deus. Se você limita a sua fé, se você limita os seus pedidos, se você limita os teus sonhos, é porque você olha para Deus como um Deus limitado. Se você não consegue viver o amor, é porque talvez você olhe para Deus como um Deus duro, juiz. A forma com que você se vê está ligado à forma com que você vê ao Senhor. Agora, o título da mensagem é Filhos ou Gafanhotos? Algumas características dos gafanhotos, daqueles que olham para si mesmo e diz, diante dos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Primeiro, os gafanhotos, eles são reclamões. Aqueles que se veem como gafanhotos, eles são reclamões, murmurentos, nunca nada tá bom. Maná tá lá caindo todo dia, tá? Mas quando que a gente vai comer uma carne? Aí Deus dá cordonice. Ai, mas, meu Deus, Moisés também tá demorando, né? E por que tem que ser Moisés? Ai, não, mas não tá bom. Não, acho que a gente tem que levantar um líder aqui no nosso meio que nos guie de volta pro Egito. Ai, que saudade do Egito. Os gafanhotos, eles reclamam, murmuram, nunca nada tá bom. Os gafanhotos, eles são fracos, eles não conseguem nada. Eu não consigo, meu Deus, isso daqui é muito difícil. Eu não consigo, não, eu sou fraco, eu não consigo. Não lembra que eu vim lá do Egito, a gente só comia batata e cebola, não tenho músculo, não. Não sou forte. Os gafanhotos, eles...
Eles são fracos. Eles não encontram força. Os gafanhotos, eles só pensam em retroceder. Gafanhoto não consegue olhar para frente. Gafanhoto só pensa naquilo que passou, naquilo que não foi bom, mas também não foi ruim. Gafanhoto só pensa em andar para trás. Só pensa no passado, só quer retroceder. Os gafanhotos, eles são desobedientes. Eles querem fazer as coisas do jeito deles. Deus fala assim, o gafanhoto fala assado. Deus diz à direita, o gafanhoto fala à esquerda. Os gafanhotos são desobedientes. Os gafanhotos, eles também são rebeldes, eles têm dificuldades com a autoridade. Moisés está demorando muito, vamos colocar outro. E isso aí que ele falou não tá bom, não. Tem que ser outra pessoa no lugar dele. Os gafanhotos têm essa dificuldade. Eles também são infiéis para levantar um bezerro de ouro a 2 toques. Os gafanhotos, eles são ingratos. Que foi Deus quem tirou eles do Egito, atravessou o Mar Vermelho e eles construíram um bezerro de ouro e disseram: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Ingratidão. Tudo que Deus cuidou, tudo que Deus fez, é uma característica dos gafanhotos. E no final das contas, os gafanhotos, eles são amados, mas eles não conseguem se ver assim. Porque se eles se vissem assim, eles se identificariam como filhos e não como gafanhotos. Essas são algumas características dos gafanhotos. Mas a Bíblia fala que em Josué e Calebe houve outro espírito. E por isso eles entraram e conquistaram a terra. Isso está lá em Números 14, 24. Então você sabe que eles começaram a conquistar a terra. Esses que creram, né? Os gafanhotos todos morreram no deserto. Mas os filhos, eles começaram a conquistar aquela terra. E quando Deus entregou uma palavra sobre Calebe, de que ele possuiria determinada terra, ele tinha 40 anos de idade. 45 anos depois, Calebe tinha 85 anos. E ele se apresenta a Josué, com 85 anos. E ele diz: Josué, lembra aquela vez lá que nós estávamos com Moisés? E que daí Deus disse que eu ficar com determinada terra? Pode passar para cá. Porque eu tô com 85 anos, mas eu tô com a mesma força que eu tava lá com 40. A Bíblia fala lá em Josué 14, do 7 ao 11, mais pro finalzinho ele diz assim: e já agora sou de 85 anos, mas eu estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Calebe, 85 anos, diz: pode me dar lá que eu vou conquistar. Porque só se passou 45 anos, mas a minha força é a mesma. Sabe por quê? Porque a minha força é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Calebe disse: não mudou nada. Eu mudei um pouquinho, eu envelheci. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Deus da conquista, o Deus da guerra. Ele vai me dar. Eu vou me posicionar, eu vou avançar, eu vou conquistar. Os filhos, eles são fortes. Os filhos, eles sabem de onde vem a sua força. Não importa com que idade. Atenção, não importa com que idade. Com pouca idade ou com muita idade. Filho sempre é filho. E está pronto para viver o milagre de Deus. Não é muito tarde, não é, aí já passou o tempo. Não, Deus é Deus. Você pode ter envelhecido um pouquinho, mas Deus continua sendo Deus. Aquele que realiza os milagres. A palavra fala em 1 Pedro 2,9 que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo de Deus. Nós somos nação santa, raça eleita. A gente não pode andar que nem gafanhoto. Não. Sou filha, não sou gafanhoto. Sou nação santa, povo escolhido, adquirido, separado pelo Senhor. Você sabe que quando Davi está lá lutando com Golias, e Saul, né, lá de longe o rei olhando, e ele fala para Abner assim: Abner, quem que é o pai daquele jovem lá?
Ah, Senhor, eu não sei, nunca ouvi falar, nunca vi esse menino, não sei. Pois é, Abner, quando terminar lá a batalha, tu faz favor de descobrir pra mim quem que é o pai daquele menino lá, do jovenzinho. Terminou a batalha, Abner pega Davi, traz diante de Saul, e qual que é a pergunta que Saul faz? Quem é teu pai, jovem? Você sabia que Saul faz essa pergunta para Davi? E é claro que Davi, ele diz, é Jessé, o meu pai é Jessé. Mas quem que era o pai de verdade de Davi? Você sabe que quando há alguém que se destaca, alguém que é diferente, alguém que tem identidade, qual que é a primeira coisa que a pessoa pensa? De que família será que é aquela pessoa, aquele jovem? De quem você é filho? Saul queria saber de onde vinha aquela identidade, aquela convicção. E ela vinha do Senhor, porque a palavra fala em João 1,12 que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome, eles recebem filiação. Filiação da parte de Deus. Davi conhecia o Deus da batalha. Quando Saul pega Davi e ele tá lá todo franzino, né? Fraquinho, diante dos nossos olhos. Saul diz assim: vem cá, pega minha couraça, o capacete, bota aqui minhas armaduras que tu vai precisar pra tu lutar lá com Golias. E a Bíblia fala que Davi nem caminhar direito ele conseguia, né? Com aquela armadura. E aí ele tirou, ele disse: não, Senhor, eu não sou isso. Eu não preciso disso. Eu sou pastor. Sou pastor de ovelha. Deixa assim. E aí a Bíblia fala que ele vai pro riacho, né? Ele pega 5 pedras. E aí ele pega aquelas 5 pedras e ele coloca dentro da bolsa de pastor. Porque ele era o pastor, né? E aí ele bota, ele não tem medo da identidade dele, não. Ele bota aquelas 5 pedras dentro daquele alforje, daquela bolsa. E a Bíblia fala em 1 Samuel 17:45 que Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Agora eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele carregava a autoridade de filho, a autoridade no nome de Jesus. Há quem diga que Davi escolheu 5 pedras, porque Jesus tem 5 letras. Já ouviu isso ou não? Eu já ouvi algumas vezes. Há quem diga que não, ele escolheu 5 pedras, porque o nome Jesus tem 5 letras. Aí, literalmente, Davi derrubou o gigante no nome de Jesus, né? Ele pega uma pedra na autoridade do Senhor dos Exércitos e ele tomba aquele gigante. É assim que nós vencemos as batalhas. Identidade de filho, força de quem confia no Senhor e autoridade no nome de Jesus. Não é com espada, não é com couraça, é no nome de Jesus. Os filhos, eles têm autoridade. Do contrário dos gafanhotos. Os filhos conhecem o pai. Os filhos sabem de onde vem a sua força. Eles têm autoridade e eles são convictos. Para encerrar, a gente não tem como falar de identidade sem falar de um homem que ele foi fora da curva na identidade. Ele foi um ícone na identidade, que está lá registrado em Marcos 1, do 6 ao 8, que diz que as vestes de João Batista eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno, me curvando desatar as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, assim, João Batista, ele andava com roupa que não agradava a ninguém. Ele falava coisas que também não agradava a ninguém, mas era verdade, ele estava preparando o caminho para o Senhor. E ele se alimentava de uma espécie, a espécie dos gafanhotos. Lá atrás, a gente vê um povo que se identifica como gafanhoto. Ali no meio, a gente vê uma identidade firme de filho. E ali na frente, a gente vê que os chamados, eles se alimentam daquilo que um dia um povo se identificou. Comida de João Batista era gafanhoto e mel silvestre.